bom dia. As águas de março terminaram deixando um rastro de destruição em todo o Maranhão. Já são mais de 7.000 famílias desabrigadas ou desalojadas e mais de 50 municípios em situação precária, de calamidade mesmo. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio para falar sobre esse assunto comigo e tomar café foi o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão, o coronel Célio Roberto Araújo. Bom dia. Bom dia, Elda. Prazer estar aqui de volta no seu programa para a gente prestar contas do trabalho que a gente tem feito e, ao mesmo tempo, atualizar a população maranhense. O mês de março não foi muito bom para o nosso estado, né? As chuvas ficaram um pouquinho além da conta, vamos dizer assim, e continua causando muito estrago, não é, comandante? Sim. O mês de março, historicamente, é o mês mais chuvoso aqui no estado do Maranhão. E nós tínhamos previsões meteorológicas que apontavam para essa quadra de janeiro, fevereiro, março e abril. Até abril ainda. Esse mês que a gente inicia agora, com previsões de chuva acima da faixa de normalidade. E tem se confirmado, né, basta ver que nós já temos esse número aí que você falou, de mais de 7.000 famílias desabrigadas. Multiplicando por 4, nós já temos aí em torno de 28.000 pessoas. Isso a gente está botando por baixo, né? Porque as famílias normalmente têm mais de 4 pessoas, né? Então a gente já tem muita gente desabrigada. A gente faz uma média, né, de 4 pessoas por família que vem dar esse número aproximado. Pois é. Todos os rios estão nessa situação, a gente pode dizer assim, por exemplo, basicamente a gente tem o Mearim, que sobe muito sempre, né, que já causa todo o estrago que a gente está acostumado, mas parece que todos os rios também estão numa situação delicada, né? Sim, nós temos as 5 principais bacias que influenciam quando chove muito no número de desabrigados, são as dos rios Tocantins, Itapecuru, Mearim, Gurupi e Pindaré. Esses são os principais rios que normalmente, quando você tem um período chuvoso como esse agora, deixam aí um prejuízo grande, porque as pessoas terminam saindo das suas casas e com isso perdem, né, tem algum prejuízo, como também, né? Como também os municípios, porque a subida do rio ela provoca danos na infraestrutura do município, né? Então, depois agora desse período que a gente está de anormalidade, nós iremos tratar da fase de reconstrução para verificar de fato o que se perdeu e com isso e o que pode ser empregar os, né, recursos. Os decretos de situação de emergência, é bom que se diga, eles têm por base isso. As chuvas intensas é o desastre que a gente está trabalhando com ele. Chuvas intensas que provocam as cheias dos rios, que provocam os danos, porque esses danos não são provocados só pelas enchentes dos rios, mas também por trombas d'água em alguns municípios que termina arrebentando, né, as vias, algumas MAs. E eu queria acrescentar, Elda, que o governador Carlos Brandão, no dia 25 de janeiro deste ano, ele instituiu um comitê gestor. Esse comitê gestor tem tido um trabalho super importante. São secretarias e órgãos que têm transversalidade com essa temática do excesso de chuvas. Então todos estão trabalhando de forma integrada, as ações de resposta para socorrer e também para trazer uma minimização desses danos tem sido logo acionada de imediato. Então cada vez que nós temos uma estrada rompida, por exemplo, a Cinfra já entra logo para permitir que haja mobilidade das pessoas. Pois é, mas aí a gente tem situações que são bem complicadas, que mesmo com todo esse apoio, essa rede de suporte para garantir pelo menos essa segurança para as pessoas, por exemplo, é o caso de Buriticupu, né? A situação lá está bem complicada, já se fala até em a possível extinção do município. Eu não sei se vai chegar a tanto, mas a situação lá não é das melhores, né? O município de
Buriticupu, ele está enfrentando dois desastres. O principal deles é esse fenômeno aí da vossoroca. Pois é, o nome que a gente aprendeu agora e que não é dos melhores também. Né? Pois é, é uma expressão, é um vocábulo. Vossoroca. Significa exatamente o quê? De origem indígena, terra rasgada, literalmente. Ah, bom. Literalmente, literalmente, né? porque a gente observando vê que é isso que está acontecendo. Tá bom. É uma espécie de uma erosão que ela se aprofunda, atingindo inclusive até o lençol freático. Então, assim, é um desastre de grande monta. Nós tivemos que acionar a Defesa Civil Nacional, que com os nossos técnicos da Defesa Civil Estadual estiveram fazendo todo um trabalho de levantamento ali no município. E nós indicamos que, além da situação de emergência que eles tiveram que decretar, que o governador decretou para o município de Buriticupu, que também está sendo afetado com excesso das chuvas, mas especificamente foi decretado o estado de calamidade pública. Tem um agravamento quando se decreta estado de calamidade pública. Até em situação de emergência, por vezes, o próprio município ele consegue resolver. Sim, né? sim. A situação é só passar o período chuvoso e tudo volta ao normal. Mas, quando nós temos estado de calamidade pública decretado, é uma forma de dizer que o município não consegue mais resolver aquele desastre sozinho. E é o que acontece lá em Buriticupu. Você não tem que se empregar ali grandes recursos para que seja contida o avanço daquelas erosões, que normalmente elas se acentuam no período chuvoso. Então tem que ser feito, logo que cessar as chuvas, já um trabalho de intervenção para fazer contenção dessas erosões, a fim de que no próximo ano a gente já não tenha o agravamento desse quadro. É a primeira vez que acontece um fenômeno dessa natureza aqui? Eu não tinha visto, nem conhecia esse nome, vossoroca, quer dizer, é a primeira vez que a gente tem isso? Não, Elda. Por isso que é importante agora ter uma ação realmente eficaz, e é o que a gente está fazendo. Eu estou agora ali com a atribuição também de coordenador estadual de proteção e defesa civil, acumulando com a função de comandante-geral. E agora eu estou assessorando diretamente o nosso governador Carlos Brandão. Sim. E o governador me determinou que nós fizéssemos ali toda uma força-tarefa para estudarmos, analisarmos e buscarmos apoio para resolver essa situação lá do município de Buriticupu. Só lhe interrompendo, não é a primeira vez que acontece em Buriticupu? Isso já tinha acontecido uma outra vez? Nós temos dois municípios que têm esse fenômeno bem acentuado, Buriticupu e Açailândia. E isso aí é um processo que ele vai acontecendo ao longo do tempo. Já tem muito tempo que esse processo de erosão vai acontecendo. Só que ele vai aumentando, né, ano após ano. Cada ano aumenta em média a extensão ali da cratera em torno de 5 metros. Não é coisa pouca não, né? Pois é, dependendo do volume de chuvas. Só para você ter uma ideia, a maior vossoroca que nós temos lá, ela já destruiu mais de 50 casas aproximadamente. No momento, até por segurança e precaução, foram removidas em torno ali de 27 famílias para abrigos, até porque pode ser que agora está chovendo muito, não vai... 27 que ainda não foram atingidas, mas preventivamente estão sendo retiradas. Foram retiradas porque elas, se ficassem lá, elas estariam correndo risco. Ok, nós vamos dar um intervalo aqui, que esse assunto é bem digesto, o senhor nem tomou o seu café, ele já esfriou, nós vamos fazer uma pausazinha, tomar um cafezinho e voltar para continuar. É um minutinho só e eu volto já já.
Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Maranhão, o Coronel Célio Roberto, falando dos estragos que a chuva está causando em todo o estado e praticamente todos os rios, como o senhor me falou, estão acima do nível. Mas assim, quando o senhor diz praticamente todos os rios estão acima do nível, isso é uma situação que ela acontece praticamente todos os anos, não é isso? Se acontece praticamente todos os anos, não tem nenhuma forma preventiva de se, pelo menos, eu não diria evitar, mas minimizar um pouquinho desses efeitos que vem causando e agora vem causando com uma gravidade ainda maior? Essa pergunta ela é super importante. Ao município cabe organizar o seu espaço. Deixa eu só esquentar seu café. Espaço territorial. Uso e ocupação do solo, né? Então uma atribuição do município. É necessário que o município ele providencie, né? um estudo, apresente projetos e faça esses projetos para que preventivamente encaminhe, inclusive isso até via o governo do estado ou diretamente, se assim preferirem, ao governo federal, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Nesse ministério, nós temos a Defesa Civil Nacional para que se apresente soluções definitivas. E a solução definitiva nesse caso é fazer a retirada dessas pessoas, que são os ribeirinhos, colocar em local seguro. Na realidade, o rio ele tem 2 leitos. É o leito menor, que ele funciona exatamente no período que não está chovendo, e o leito maior, que ele vai ocupar exatamente no período da chuva e ele extravasa, então ele vai ocupar o seu espaço, né? E o homem ele vai ocupando ali, vai ocupando aquele espaço e acontece no caso das cheias, né, que as pessoas terminam sendo atingidas. Normalmente as cidades elas foram concebidas próximo de rios, mas depois o homem foi vendo que teve que se afastar, né? Porque de fato esse fenômeno ele acontece desde sempre. Mas aí a gente já entra no viés social da coisa, né? Exatamente. Porque você tem aquela questão de você sabe o que deve fazer, mas você sabe o que você não pode fazer, né? Tipo assim, você, vou usar essa expressão bem chula, tipo assim, tirar o pessoal dali, eles não querem sair, eles não têm para onde ir, você entra numa questão social do problema, que essa é um pouquinho mais difícil de resolver. Vocês lidam muito com as pessoas que não querem abandonar as casas com medo delas serem tomadas ou serem roubadas, serem de alguma forma levadas por outra pessoa, por outras pessoas? Olha, por mais simples que seja a casa, né, da família ali que está desabrigada, é o lar. E a história de vida da pessoa que casou, constitui família, começa ali, naquele espaço. Então a gente respeita muito isso. E eu acredito que quando falo desse estudo é porque é possível se fazer um trabalho em que a gente consiga apresentar bons projetos. Nós estamos vendo aí a reedição do programa Minha Casa Minha Vida. Né? E tem uma faixa que atende exatamente esses casos, de pessoas que estão morando em áreas de risco, então que é a faixa 1. Então, ele atende exatamente esse público. O que nós temos que nos organizar, e o que depender aqui do governador Carlos Brandão, ele já tem determinado para a gente ajudar os municípios a apoiar, a fazer bons projetos e apresentar. Porque se nós encontrarmos um local seguro, e com a casa construída, né, essas pessoas seguramente elas vão sair. E é importante que naquele espaço que tem de forma recorrente, né, todos os anos, numa intensidade maior ou menor, dependendo da quantidade de chuva, você vai ter pessoas sendo atingidas ou não. Não quer dizer que todos os anos nós tenhamos esse quadro, mas em alguma medida é importante que a gente comece a trabalhar em uma resolução para isso de forma mais definitiva. Certo. Porque é claro que a gente vai
sempre acompanhar isso e atender as famílias e tirá-las daquela condição de risco, né? Então, a água está chegando, a gente já começa a fazer ali, com apoio aos municípios, apoiando os municípios, fazer a retirada, colocar aí abrigo, entrar com fornecimento de alimentação, que o governo tem feito isso, naqueles municípios em que nós temos restaurante popular, mas também com distribuição de cestas básicas. Ok, o senhor fala essa medição, essa régua de medição, ela é muito interessante, né? Eu estive agora acompanhando o Rio Itapecuru, vim de Mirador até Itapecuru, fiz essa viagem. Eu vi lá em Itapecuru uma coisa interessante, eles têm uma amendoeira no leito do rio, eles colocaram um toquinho que indica quando a água está subindo. E ali serve de sinal de alerta. E mais perto da margem, eles plantaram também um galinho que indica para ele quando as águas estão subindo, que ali é um sinal de perigo que eles precisam se retirar. Eu não sei se eles teriam essa conscientização de sair logo, mas pelo menos eles têm um indicador de que a água está subindo. Mas o rio Itapecuru, ele não é um rio que sobe tanto, né? O rio Itapecuru, ele não tem esse histórico de desabrigar tanto, mas Isso. é bom a Mas já gente houve lembrar casos. que o ano passado Isso. nós tínhamos um município que não tinha histórico nenhum de ser afetado ali por cheia de rio. Mirador? Que foi o caso de Mirador, né, que já é bem praticamente ali na nascente do rio. Nascente do rio. Né, e aí, mas assim, nós observamos que em alguns pontos do rio, dentro da cidade de Mirador, você vê construções avançando para dentro do leito do rio, e isso causa represamento, a água vai se acumulando, e quando existe o rompimento, traz aquele estrago, como aconteceu lá em Mirador. E lá também houve, só lhe interrompendo, lá também houve a mudança do curso do rio dentro da cidade, que de alguma forma afetou esse processo, né? O rio, lá dentro de Mirador, né, nós temos como um afluente o Alpercatas, que também impactou no ano passado. Então, o Maranhão é um estado imenso, né? Você tem às vezes, uma certa região do estado vai chover mais do que as outras. Né? Esse ano, por exemplo, está chovendo por igual. Todas as regiões do Maranhão têm recebido uma grande quantidade de chuva. Mas nós começamos aqui mesmo para a faixa norte do estado, compreendendo os 4 municípios, com intensas chuvas já no mês de janeiro, e foi até em razão disso que no dia 25 teve aquele evento de muita chuva, mais de 150 milímetros, causando vários danos, alagamentos em vários pontos, e o governador ele decretou situação de emergência englobando aí os 4 municípios da ilha. Então, a partir daí, começou já no mês de fevereiro, foi tendo reflexo em outros municípios, e quando entrou março, né, as águas vieram. Pois até o final de março, nós já saímos com um total aí de mais de 50 municípios com situação de emergência. Na sua opinião, quais os pontos hoje que merecem mais atenção? Quer dizer, uma atençãozinha mais redobrada para que a situação não saia do controle? Já falando de Buriticupu, que a gente já tem essa situação bem complicada, mas quais os outros pontos mais críticos, na sua opinião? Em termos de relação com o período chuvoso, nós temos também áreas de risco, que são aquelas em que as famílias moram sobre as encostas e também abaixo. Isso é um ponto crítico que merece muito cuidado das prefeituras. Aqui mesmo em São Luís tem uma média de 80 áreas de risco catalogadas. 80 áreas? 80 áreas de risco. Meu Deus! Então é importante, né, que se tenha esse olhar voltado, porque não é uma condição aí de chuva, né, e a gente está tendo cada vez mais os eventos extremos acontecendo ao redor do mundo, e aqui em São Luís a gente tem verificado isso também. Então pode ser que num determinado dia você tenha um grande volume de chuva, e nessas áreas de risco que já encontra, como agora nesse período, o solo encharcado, e se nós tivermos um evento desse, com chuva muito intensa, nós poderemos ter, né, deslizamento de terra.
E deslizamento de terra, ele sempre traz alguma consequência. Nós tivemos, ainda pelo dia, acho que mais ou menos dia 10 de março, na primeira quinzena do mês de março, um deslizamento que aconteceu na Vila Isabel Cafeteira. Uma senhora, ela foi soterrada e, graças a Deus, os bombeiros chegaram a tempo ali de retirá-la com vida e levar para o hospital. Então, assim, é sempre muito preocupante quando a gente fala em áreas de encostas. Que nós aqui temos o nosso aqui. risco maior é esse. Dentro da Grande Ilha, o nosso risco maior é esse, né? E no interior, quais os pontos mais críticos? Continua sendo o Rio Mearim e o Pindaré? Olha, eu falo que, sempre para quem eu posso dizer, que em relação às enchentes dos rios, nós temos até uma certa margem de segurança e também uma tranquilidade, porque não é para se alarmar tanto a população. E eu digo isso porque esse processo de enchente dos rios, ele é gradual. Então, à medida que o rio vai subindo o seu nível, nós vamos tendo capacidade de retirar as famílias. Você deu acompanhando, né? Você deu exemplo dessa régua de nível que fica lá que ela pode ser artesanal, mas a gente tem em todos os rios. Nós temos as réguas marcadas lá, e a gente tem cota de alerta. Então, no momento que chega na cota de alerta, a gente já prepara os abrigos, orienta os municípios e começa a fazer a retirada. Então, retirou as pessoas, colocou no local seguro, pode-se ver depois, é importante pensar nisso, de tirar os pertences. Mas, assim, a nossa maior preocupação é resguardar a vida das pessoas. Então, colocando essas pessoas no local seguro, esse risco ele desaparece. Aí vai analisar os estragos. Os estragos Exatamente. podem ser Os sanados danos, depois. A vida é mais importante. Exatamente. Né? E é isso que está acontecendo. Né? A gente já teve registro de mortes assim, significativas? Nós tivemos, infelizmente, 6 óbitos relacionados com o período chuvoso. Sim. No município de Santa Luzia, nós tivemos, primeiro, deslizamento de terra, que é algo perigoso. O senhor acabou de falar. Lá nós tivemos 2 óbitos, né, de uma mesma família, mas conseguimos retirar aproximadamente 150 famílias que poderiam ter sido também atingidas. Poderiam ser atingidas. Se não fossem retiradas, seguramente até seriam atingidas. Então elas foram retiradas a tempo. Houve uma operação assim, muito eficaz. Assim que nós fomos acionados, a gente já encaminhou para lá o CTA com os bombeiros, que foram fazer a busca pelas pessoas desaparecidas e, ao mesmo tempo, fazer a retirada das famílias e colocar em abrigo. Conseguimos fazer essa retirada. Depois que retirou essas famílias, essas casas todas foram soterradas. Então, essa foi uma ação aí que a gente não foi dada muita divulgação. Teve repercussão mais os 2 óbitos, mas a ação de retirada das famílias foi super importante. O trabalho preventivo é sempre mais interessante. No dia seguinte, as famílias que foram retiradas, já de um outro extremo, tiveram que sair. Uma determinada senhora, ela foi tentar ver se apanhava lá algum pertence dela que ficou. E a casa dela já tinha sido atingida. Meu Deus. Então, a fiação não tinha sido ainda isolada, está com fornecimento ainda de energia, e ela terminou tomando uma descarga elétrica no portão, né, de entrada lá da sua casa. Veio a falecer? Então veio a falecer. Meu então, Deus do céu. Tem esses 3 e nós tivemos um outro evento, foi pedido ao Corpo de Bombeiros lá em Açailândia, fizesse uma busca de 3 empresários. Eles são de Chapadinha, eles eram de Chapadinha, mas eles têm negócios na zona rural de Açailândia. E eles foram passar, acho que dentro de um riacho, foi no momento em que teve um grande volume de chuva e eles terminaram sendo arrastados, né, nesse córrego. E quando os bombeiros foram fazer a busca, encontraram o carro deles. 2 deles estavam presos às ferragens, porque o carro deve ter virado várias vezes ali, carregado pela correnteza, água, né? Então, e o outro foi encontrado próximo, fora do carro. Assim, nós temos
esses 6 óbitos que guardam alguma relação aí com o período chuvoso. Até o final de abril, mais ou menos, a gente ainda tem Até o muita final chuva. de abril a gente ainda tem previsão de muita chuva. Acredito que lá para o mês de março já começa... Mês de maio. Mês de maio. Mês de maio a gente Começa já começa a ter uma tranquilidade aí com a chuva já amenizando. Coronel Célio Roberto, muito obrigado mais uma vez por participar aqui da gente e por compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço, o Corpo de Bombeiros está à disposição, nosso telefone de emergência é 193. Nós estamos também com uma campanha, o Governo do Estado, para quem desejar fazer doação, vamos disponibilizar o número para Pode que dizer o número, já tem o número? Seja feito. Pode ligar 193, 193 pega o sempre, número pronto. correto. E aí eu até indico ali o 1º Batalhão do Bombeiro, que fica no Parque do Bom Menino. Ali o cidadão que quiser fazer alguma doação pode procurar aquele quartel e qualquer outra unidade do Corpo de Bombeiros espalhada pelo Estado e levar sua doação com esse gesto de solidariedade aos nossos irmãos maranhenses que estão passando por esse momento de dificuldade. Ok, então já sabe, é hora de participar, é hora de colaborar, é hora de solidariedade, todo mundo ajudando, o sofrimento fica mais dividido e dividido fica menor. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Você já sabe que todo dia, 9 horas da manhã, eu estou aqui esperando você, claro, né? Tchau e até a próxima.